Giuseppe escreve para Lucrécia no dia 15 de outubro e ele escreve de Princeton. Cara Lucrécia, é verdade. Tem um baita tempo que não nos escrevemos. Também penso sempre na Nádia. Eu a vi somente uma vez. Em Florença. Parece que passou um século desde aquele dia. Estou num momento difícil, por isso não te escrevi mais. Nas minhas cartas, falei frequentemente sobre Chantal. Não sei se você entendeu o que estava acontecendo. Não sei se você entendeu que eu estava apaixonado por Chantal. Não percebi imediatamente. Ou talvez tenha fingido não perceber. Escondi de mim mesmo. Já ela percebeu imediatamente, assim como Anne-Marie. A relação entre mãe e filha já era ruim, e pouco a pouco tornou-se impossível. Agora Chantal está em Nova York e trabalha num restaurante. A menina ficou conosco. Anne-Marie não cuida dela. Diz que não tem tempo. Eu que cuido da menina. Meu nome é Stephanie Huber, esse é o Fragmentos Ordinários e hoje a gente vai falar sobre relacionamentos a partir desse livro da Natalia Ginzburg, que se chama A Cidade e a Casa. Bom, primeiro, antes de começar a falar sobre o que eu gostaria, eu acho importante fazer um pequeno disclaimer, né? Pra introduzir um pouco vocês aos personagens. Esse livro aqui é um livro de correspondências. O Giuseppe é o personagem principal e ele troca cartas com várias pessoas, com o filho, com uma ex-companheira, que é a Lucrécia, troca com o irmão, troca com outros amigos, enfim, são várias correspondências. O livro todo se organiza em cartas, o que é muito legal. E ele é um livro que narra esses solavancos dos nossos relacionamentos e do relacionamento consigo mesmo, porque eles também estão compartilhando angústias pessoais, mas, sobretudo, dos relacionamentos entre eles e com a casa e com a cidade onde eles estão morando. Nesse trecho da carta, o Giuseppe fala que se apaixonou pela Chantal. A Chantal é enteada dele. E ele não só se apaixonou pela enteada, como a mulher com quem ele é casado, que é a Anne-Marie, também citada nessa carta, era sua cunhada, então ele casou, o irmão dele morreu, depois que o irmão dele morreu, ele casa com Anne-Marie, e aí isso tudo já é o suficiente pra gente entender a complexidade dos relacionamentos e entender o quanto há um atrito, há um choque, há um solavanco que não pode ser ignorado por nós quando escolhemos nos relacionar. E é claro que eu escolhi um exemplo um pouco exagerado, porque aqui tem muito conflito, muito atrito, mas o que eu queria conversar hoje era exatamente sobre essa asepsia dos relacionamentos que eu não sei vocês, mas eu tenho visto muito conteúdo nas redes sociais, muita gente nas redes sociais e muitas pessoas na vida fora das redes sociais também falando de relacionamento, sempre com um quê de isso aqui é um incômodo, eu não vou me relacionar com tal pessoa porque me atrapalha, desorganizou minha vida, desorganizou minha rotina. E é claro que tem relacionamento que faz isso de um jeito ruim, nos desestabiliza, tira a gente do eixo, nos distrai dos nossos objetivos. Mas eu não acredito que todo relacionamento seja assim. E aí, nas minhas observações, eu posso estar só enviesado, que é muito possível, mas nas minhas observações eu tenho notado que as pessoas têm se colocado mais reclusas e evitado se expor para relacionamentos por conta dessa bagunça, por conta desse atrito, por conta desses solavancos que inevitavelmente acontecem quando você escolhe se relacionar com uma pessoa, quando você escolhe amar alguém, quando você se vê amando alguém, porque às vezes a gente não escolhe. E eu fiquei pensando nisso muito depois de ler esse livro, pensando também nos meus relacionamentos, porque, enfim, recentemente eu fui para Portugal, não deu certo o meu processo de imigração, voltei para o Brasil, e um dos motivos de ter voltado foi pensar que,
Para mim é importante estar próximo de pessoas com quem eu vou construir um vínculo mais profundo, com quem eu tenho um vínculo mais profundo e relações que sejam duradouras, né? E antes de ir embora de Floripa, eu estava começando a estabelecer vínculo com o lugar, apesar de estar aqui há 1 ano e pouco. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu mudei para Floripa, eu me vi muito focada em trabalho, eu estava fazendo uma transição de carreira, eu tinha acabado de me separar, enfim, não vou entrar nesse pormenor, mas isso tudo fez com que eu dissesse não para muitos relacionamentos, para esse aprofundamento dos relacionamentos, para esse atrito, para essa colisão, para esse choque, porque eu não queria que me bagunçasse. E é isso para mim, hoje, olhando, é uma loucura pensar que eu evitei vínculos mais profundos porque eu não queria que bagunçasse a minha vida, a minha rotina, a minha dinâmica, mas eu sei que eu perdi muitas coisas por não fazer isso. E eu tenho visto muito desse movimento em discurso de conteúdo, de rede social, e como eu disse também, conversando com as pessoas fora da internet, eu vejo que existe uma resistência muito grande em abrir espaço para outras pessoas na nossa vida, porque isso vai bagunçar. Mas eu sinto dizer que se você ainda não tinha descoberto, todo relacionamento bagunça a gente um pouco. Outro dia eu fui correr com uma amiga minha, eu nunca fiz uma prova de corrida, não corro, odeio correr, falo mal de corrida o tempo todo, mas gosto de fazer coisas diferentes e ela veio pra cá e falou que ia fazer uma corrida e que tava, enfim, ia tomar um café depois. Eu falei, top, vamos lá. Saí da minha casa às 5 da manhã de um domingo pra ir correr. No domingo é o dia que normalmente eu faço comida pra semana, eu limpo a minha casa, eu organizo a semana de trabalho. Fazer isso, sair de casa pra correr com ela, fez com que o meu domingo se bagunçasse, o meu sábado, consequentemente. Mas foi uma das coisas mais legais que eu fiz nos últimos dias. E aí, é claro que o exemplo que eu trouxe aqui é de um conflito muito mais complexo, enfim, né? Tem uma questão ali do afeto que não se controla e tudo mais. Mas o ponto que eu queria trazer nesse vídeo é que a gente tem que entender que relacionamento vai bagunçar a gente, vai bagunçar a rotina, vai bagunçar nossos sentimentos muitas vezes. Não tem como se relacionar com ninguém mantendo essa asepsia, não tem como se relacionar com alguém sem lidar com o fato de que alguma coisa que a pessoa faz vai me incomodar, sabe? A Isadora Sinai é uma escritora e tradutora e tem uma newsletter muito legal no Substack, que escreveu sobre isso em uma das últimas edições. Eu vou deixar o link no comentário para vocês lerem o texto, porque é um texto muito legal. E ela deu um exemplo bom disso. Ela falou que tava ali, que ela fica um pouco obcecada com as meninas de Instagram que tem uma rotina perfeita de skincare, e aí treina, e aí trabalha, e tem uma carreira perfeita, aí tudo perfeito. E essas influenciadoras normalmente têm um discurso de não vou deixar um macho entrar na minha vida porque esse macho vai desorganizar toda essa rotina, toda essa dinâmica. E é claro, eu assim, não tô defendendo o homem, pelo amor de Deus, porque, né, problemáticas. Mas a gente se relacionar com as pessoas é bagunça. Se relacionar com o outro é entender que às vezes a pessoa vai deixar o calçado num lugar onde você não gosta que o calçado fique. E aí tudo pode ser combinado, tudo pode ser conversado, é claro, mas é muito melhor uma casa bagunçada porque se vive do que uma casa completamente limpa, onde nada tá acontecendo, além de uma rotina milimetricamente cronometrada, planejada e organizada, e enfim, eu não posso deixar ninguém bagunçar a minha ordem.
Por que a gente tá tão. E aí eu fico me perguntando por que a gente tá tão obcecado com ordem? Que controle é esse? Pra que controlar tanto? E o quanto disso também faz com que a gente se isole cada vez mais. Viver uma dinâmica ou aspirar uma dinâmica de relacionamento asséptico, onde não tem conflito, onde não tem discordância, onde não tem nenhum sofrimento, porque se relacionar é mexer em coisas nossas que nem sempre estão bem resolvidas, que a gente vai resolver estando no relacionamento. E é claro que as pessoas que se relacionam têm que estar ali disponíveis para repensar a forma como estão se relacionando, mas às vezes a gente se machuca, vai se machucar, e isso não sendo deliberado, isso não sendo intencional, tá tudo certo, faz parte da dinâmica, e faz parte do nosso amadurecimento, e faz parte do crescimento, e faz parte do que a gente decide fazer com isso. O que não dá é cair nessa narrativa de que as coisas têm que ser limpas e coordenadas o tempo todo, porque elas não vão ser. E a única forma disso acontecer, a única forma disso acontecer é se isolando. E aí, sinto muito, eu prefiro a bagunça. Eu não sei você, mas eu prefiro a bagunça do que ficar sozinha na vida, porque a gente não tá aqui pra ser sozinho, gente. Não tá. Essa asepsia da vida não existe, simplesmente. A vida bagunçada vai ter poeira na mesa eventualmente, vai ter uma louça suja na pia porque tua casa tava cheia de gente que veio pra comer e celebrar e todo mundo trocou ideia e a louça se estendeu ali enquanto tava todo mundo conversando. Vai ter uma noite de sono mal dormida, porque eu fui dormir tarde para acordar cedo, porque eu queria fazer uma coisa com uma pessoa que eu amo, porque eu queria estar presente na vida das pessoas. Aí sai um pouquinho da narrativa do livro, sai um pouquinho dessa lógica, mas o meu ponto aqui é: todo relacionamento é um solavanco, todo relacionamento tem uma baguncinha, todo relacionamento vai deixar a gente desconfortável em alguma medida. Não existe relacionamento confortável. É claro que ninguém vai aceitar ser feito de idiota, ser... Não é esse o ponto. Mas a bagunça existe. E que bom. Bom, hoje eu queria falar sobre isso. Talvez eu tenha dado um leve spoiler do livro, mas mesmo assim recomendo a leitura, porque não perde nada, não perde absolutamente nada da experiência do livro, é muito bom. Até tem uma boa propaganda aqui atrás que diz: é como se a sua escrita fosse um segredo que esperei toda a minha vida para descobrir. É muito bom esse livro, porque eu acho que ele faz muito bem esse trabalho de expor as complexidades dos nossos relacionamentos e se alinha muito com o que a gente conversou hoje aqui. É isso, esse é o segundo vídeo. Eu não sou muito boa com despedidas, eu gosto de ficar. Então fica pro próximo e aí a gente finge que não se despediu, tá? Beijo. Uma bosta!